Fala, Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela inscrição no nosso webinar, por mais um webinar que vocês estão conosco, é um prazer tê-los aqui novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a norma regulamentadora NR20. Então nós vamos falar sobre noções básicas da aplicação do NR20, tudo bem? É importante ressaltar isso porque alguns dos colegas que estão participando do nosso webinar hoje já possui a NR20 implementada na empresa, já possui uma série de requisitos de segurança implementados. Mas muitos dos participantes hoje não tem nada implementado, então eles vão estar conhecendo, tá? Então, para que a gente possa equalizar esse conhecimento de todos, nós vamos falar um pouquinho sobre as características, o atendimento, a NR20, enfim, sobre várias questões. Então, vamos lá. No nosso cronograma aqui, lembrando que o nosso webinar vai ter a duração de aproximadamente 30 minutos, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à NR20, classificação das instalações, capacitação dos trabalhadores, elementos mínimos de segurança, prontuário da NR20 e plano de resposta a emergências, ok? Muito bem. O que é a NR20, afinal, né? A NR20 é uma entre as 37 normas regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho e Emprego. Passou a se chamar agora Secretaria de Trabalho, que faz parte do Ministério da Economia. As normas regulamentadoras foram estabelecidas através da Portaria 3.214, lá no ano de 1978. A NR20 regula o tema inflamáveis e combustíveis no Brasil. Essa norma, ela estabelece os requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde no trabalho, contra fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e combustíveis. A norma, ela tem algumas definições, são alguns critérios utilizados pela norma para categorização desse combustível ou do inflamável, né? Então, segundo a norma, o que são líquidos inflamáveis? São líquidos que possuem um ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Líquidos combustíveis são líquidos com ponto de fulgor maior do que 60 graus Celsius e menor ou igual a 93 graus Celsius. A norma também trata sobre gases inflamáveis. Gases que inflamam com ar a uma temperatura de 20 graus Celsius e a uma pressão padrão de 101 kPa. Tudo bem? Lembrando que ponto de fulgor, o que é o ponto de fulgor, né? O ponto de fulgor, ou também chamado de ponto de inflamação, é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. O que a gente deve lembrar nesse sentido é que quanto menor for o ponto de fulgor, mais perigosa é essa substância, tá? Nós temos alguns colegas que estão participando aqui hoje que trabalham em laboratório e sabem muito bem que alguns dos reagentes têm um ponto de fulgor, inclusive negativo, deve ser armazenado em refrigeradores justamente para evitar o risco de algum incêndio ou de uma explosão. Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. A gente deve lembrar sempre daquela máxima, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Inclusive, esse é um dos principais motivos pelos quais acontecem muitos acidentes domésticos, né? O pessoal vai acender a churrasqueira aí, por exemplo, coloca álcool lá em cima do carvão e quer encostar o fósforo no carvão molhado, né? Tem que lembrar que o vapor que está ali naquele ambiente é quem é realmente perigoso, tudo bem? De acordo com a definição IUPAC, e eu já vou explicar o que é a IUPAC, o ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido iguala-se à pressão da atmosfera a qual encontra-se submetido. A IUPAC é um órgão, tá? É a União Internacional de Química Pura Aplicada. É um órgão que regulamenta a questão de nomenclatura das substâncias químicas, tá? É um órgão internacional, essa sigla aí que vocês estão vendo é uma sigla, inclusive, na língua inglesa, tá? Então a tradução é União Internacional de Química Pura e Aplicada. Vamos falar um pouquinho sobre GHS. É impossível falar sobre inflamáveis e combustíveis sem citar o GHS, não é mesmo? Nós da Intertox, como especialistas em segurança química, toxicologia e meio ambiente, temos sempre a obrigação de verificar todos os elementos de segurança
compatíveis com inflamáveis e combustíveis, tá certo? Então, de acordo com os critérios do GHS, nós temos a classificação de líquidos inflamáveis da seguinte forma. Veja bem, na norma regulamentadora é classificado o que é combustível e o que é inflamável. Para o GHS, ele categoriza os inflamáveis em categoria 1, 2, 3 e 4, como vocês podem ver, né? Então, qual que é o critério da categoria 1? Ponto de fulgor menor do que 23 graus Celsius e ponto de ebulição menor ou igual a 35 graus Celsius. Lembrando que a gente acabou de ver aí o significado de ponto de fulgor e ponto de ebulição, né? Então, categoria 2, ponto de fulgor menor do que 23 graus Celsius e ponto de ebulição maior do que 35 graus Celsius. Categoria 3, ponto de fulgor maior ou igual a 23 graus Celsius e menor ou igual a 60 graus Celsius. Categoria 4, ponto de fulgor maior do que 60 graus Celsius e menor ou igual a 93 graus Celsius. O que nós devemos lembrar aqui é o seguinte, quando a gente está falando de reagente principalmente, de líquidos inflamáveis ou de algum material que inicialmente é um sólido, mas depois se transforma num vapor e atinge uma determinada temperatura, o vapor, a pressão de vapor, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil esse produto se torna, tá ok? Esse aqui ao lado é o pictograma, de acordo com a NBR 14725, que representa inflamabilidade, tá ok? Então, para quem não conhece, a gente tem vários webinars aqui na Intertalks, muitos deles já estão salvos no YouTube, você pode conhecer um pouquinho mais. Esse é um dos elementos que o GHS estabelece para a rotulagem dos produtos químicos, né? Entre outros elementos importantes, como a FISC, que é a Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos. Inclusive, é na FISC que nós vamos conseguir essas informações, tá? Quanto ao ponto de fulgor, ponto de ebulição, pressão de vapor e inúmeras outras informações. O rótulo aqui, o pictograma, é um dos elementos muito importantes no rótulo, né, de uma substância. Visualmente, a gente consegue identificar isso aqui. Se você tem aí na tua casa ou na tua empresa um desodorante aerosol, pode pegar ele e vira ele na parte de trás, você com certeza vai encontrar esse pictograma de inflamabilidade. Então, qual que é o objetivo da NR20, né? Além do cumprimento legal, outro objetivo dessa norma é a prevenção de eventuais acidentes e grandes perdas provocadas por ele. O que nós devemos lembrar sempre é que quando a gente está falando de líquido inflamável ou combustível, é um material muito difícil de se conter, é um material que se propaga muito rápido e é um material que é immiscível em água, ou seja, a gente não consegue apagar o incêndio utilizando água, tudo bem? Diversos acidentes envolvendo produtos inflamáveis e combustíveis já ocorreram em todo o mundo, bem como no Brasil. A gente tem uma série de acidentes aí que a gente poderia nomear para vocês, tá? Eu vou trazer alguns aqui, não necessariamente esses acidentes tenham iniciado com algum produto inflamável ou combustível, mas devido à grande quantidade armazenada nesses locais, ocorreram acidentes graves, né, incêndios. Vamos lembrar aí, em 2015, lá no Porto de Santos, esse incêndio durou dias a fio, né, para ser contido, uma quantidade muito grande de combustível e líquidos inflamáveis foram consumidos e deu um trabalho enorme para conseguir apagar esse incêndio. No ano passado, na Uzi Minas, ocorreu uma grande explosão, como vocês podem ver aí na imagem, né? Para quem sabe onde fica posicionada a Uzi Minas, aí, naquela região de Ipatinga, em Minas Gerais, sabe que esse polo industrial fica muito próximo de zonas residenciais, tudo bem? E a gente teve um incêndio muito grande na indústria farmacêutica nesse ano de 2019, e graças à grande competência da equipe interna, da Brigada de Emergência, a equipe de IHS, os cipeiros e todos os demais colegas que lá trabalham, esse incêndio, graças a Deus, foi contido, né? Mas fica aí o aprendizado para nós que manipulamos e lidamos com produtos inflamáveis e combustíveis constantemente. Então, é impossível falar sobre acidentes envolvendo inflamáveis e combustíveis sem que a gente conceitue para vocês o que significa um acidente ampliado, tá? Acidente ampliado é um evento inesperado de grande magnitude, que pode ocorrer individualmente ou de forma combinada, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas com o potencial de causar múltiplos danos ao meio ambiente e à população exposta, seja essa população de trabalhadores ou da comunidade no entorno, trazendo consequências imediatas ou de médio a longo prazo. Então aqui estão algumas imagens de acidentes ampliados, tá ok?
Olha só, hoje é dia 25 de outubro, né, uma sexta-feira, e hoje pela manhã eu presenciei um acidente aí, para quem sabe, o pessoal daqui de São Paulo, o Rodanel, que é uma via muito importante, uma via expressa muito importante daqui de São Paulo, ele permaneceu interditado por um período de tempo, eu não sei nem se já está liberado agora ou não, mas foi um acidente envolvendo uma substância tóxica, que poderia, talvez, ser uma substância inflamável também, tá? Então, como nós sabemos, o modal de transporte no Brasil é o terrestre, né? Na grande maioria, é o modal que se mais utiliza, e nós temos aí constantemente produtos, né, e materiais inflamáveis e combustíveis transitando. Então, a informação da NR20 é muito importante para todos os trabalhadores, tá? Ainda que a sua empresa não esteja enquadrada na NR20, é muito importante que nós tenhamos minimamente as informações de segurança competentes a essa norma, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a classificação das instalações. A implementação da NR20 ela depende da classificação da instalação, a depender do tipo de atividade e da quantidade armazenada de produtos inflamáveis ou combustíveis. A instalação terá um tipo específico de classificação. Então a norma ela divide as instalações em 3 tipos, né? São 3 classes distintas. Classe 1, classe 2 e classe 3. Vamos conhecer cada uma delas agora. Então a classe 1, por atividade, tá? Postos de serviço com inflamáveis e líquidos combustíveis. Quanto à quantidade de armazenamento, gases inflamáveis acima de 2 toneladas até 60 toneladas e líquidos inflamáveis ou combustíveis acima de 10 metros cúbicos, ou seja, 10 mil litros até 5 mil metros cúbicos. Classe 2, por atividade engarrafadora de gases inflamáveis. Veja vocês, nós temos muito isso dentro de zonas urbanas, né? Então aquela empresa ali que vende o gás de cozinha, o GLP, o botijão, que o pessoal consome, né? Atividades de transporte duto viário de gás e líquidos inflamáveis e ou combustíveis. Em relação à classe 2, quanto à capacidade de armazenamento, gases inflamáveis acima de 60 toneladas até 600 toneladas e líquidos inflamáveis e combustíveis acima de 5 mil metros cúbicos até 50 mil metros cúbicos. Classe 3, por atividade, refinaria, unidade de processamento de gás natural, instalações petroquímicas, usinas de fabricação e ou unidades de fabricação de álcool. Quanto à capacidade de armazenamento, gases inflamáveis acima, né, de 600 toneladas e líquidos inflamáveis ou combustíveis acima de 50 mil metros cúbicos. Algumas observações são importantes no que diz respeito à classificação, tá? A primeira delas é a seguinte: para critérios de classificação, o tipo de atividade enunciada possui prioridade sobre a capacidade do armazenamento, ou seja, o tipo de atividade, independentemente da quantidade que você armazena, ele tem sempre a prioridade, tá? Quando a capacidade de armazenamento da instalação se enquadrar em 2 classes distintas, por armazenar líquido inflamável e combustível e gases inflamáveis, deve-se sempre utilizar a classe de maior gradação, tudo bem? Então é aquela premissa básica de segurança, né? É sempre manter o ponto mais crítico, né? O mais desfavorável, digamos assim. Em relação à capacitação, o que essa norma fala sobre capacitação de trabalhadores, né? Então vamos lá. Pessoal, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, a gente trouxe da norma, tá? Então essa aqui é uma íntegra da norma mesmo, para quem porventura vier a participar dos nossos treinamentos da NR20, ou quem já participou, sabe muito bem que são inúmeros outros elementos abordados aqui dentro, tudo bem? Então, no item 20.11.1.1 diz o seguinte: os critérios estabelecidos nos itens do 20.11.2 até o 20.11.9 encontram-se resumidos no anexo 2. Então vamos dar uma olhada no que o anexo 2 diz, né? Anexo 2, critérios para capacitação dos trabalhadores e conteúdo programático. Isso é muito importante, tá? Essa norma regulamentadora aqui, diferente de outras normas, ela nos dá tanto o conteúdo programático quanto a carga horária que o trabalhador precisa ser treinado. Então vamos lá, no item 1 diz o seguinte, né? Critérios para capacitação. A capacitação para os trabalhadores que adentram na área e não mantêm contato direto com o processo ou processamento. Significa aquele profissional que, vez ou outra, passa por uma área de processamento, seja ele um supervisor, um gestor, ou simplesmente é uma área de transição aí,
um corredor onde esse profissional acabe passando, né? Então, ó, para instalações de classe 1, curso de integração de 4 horas. Classe 2, a mesma coisa, e classe 3, a mesma coisa, tá? No item B diz o seguinte, né? Desse item 1 aqui ainda, critérios para capacitação. Capacitação para trabalhadores que adentram na área e mantêm contato direto com o processo ou processamento. Então aqui é diferente, né? No item A, a gente tem uma situação onde esse trabalhador não tem contato nenhum com o processo. No B, ele já tem contato com o processo, tudo bem? Então, nessa tabela aqui, inclusive uma tabela que está lá no anexo 2 da NR20, tá? Na primeira linha aqui, a gente tem a classe, certo? Ó, instalação classe 1, 2 e 3. E na primeira coluna, ao lado esquerdo, a atividade, ó. Atividade específica, pontual e de curta duração. Manutenção e inspeção. Operação e atendimento a emergências e equipe de segurança e saúde no trabalho. Então, ó, vocês podem ver que, por exemplo, para o profissional que trabalha em uma instalação de classe 2, né, e ele trabalha com manutenção, ele tem que ter um curso intermediário de 16 horas. Já para o profissional que trabalha nessa mesma instalação de classe 2, mas ele tem um processo de operação, ou ele trabalha na equipe de brigada, por exemplo, ele tem que ter um curso avançado, o 1, né? O avançado 1 de 24 horas, tudo bem? Então a capacitação depende muito do quê? Da classe na qual a empresa se enquadra, da atividade na qual esse operador, né, esse profissional executa dentro da corporação, tudo bem? Aí no item C aqui fala um pouquinho sobre a atualização do curso, né? Então aqui, ó, por exemplo, o curso básico ele tem uma periodicidade trienal e uma carga horária de 4 horas. O intermediário é bienal e os avançados 1 e 2 anual, tudo bem? Continuando ainda no item de capacitação, segundo o anexo 2, no item 2 fala sobre o curso de integração, ó, cuja carga horária é de 4 horas, como vocês mesmos podem acompanhar, né? Já abaixo dele, curso básico, carga horária 8 horas. Eu não vou ficar lendo todas as linhas aí, tá, pessoal? E alíneas, porque depois quem quiser consegue consultar a NR20, tá? Mas uma diferença que fica bem clara aqui, ó, vocês podem ver no curso de integração, cuja carga horária é de 4 horas, ele para no item 4, né? Já no curso básico e dele em diante, todos vão ter isso, a gente tem um elemento adicional aqui, né? Ó, conteúdo programático prático, conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com inflamáveis, tá? Então, ó, no item C, curso intermediário de 16 horas. No item D é o avançado 1 de 24 horas. O item E é o avançado 2 de 32 horas. E o F, para finalizar aí, é o curso específico de 16 horas, tá certo? Todos esses cursos são realizados aqui por nós, pela Intertox, tá? Nós temos uma equipe técnica especializada em segurança química, em segurança do trabalho. Então é um curso muito bacana, um curso que agrega muito e tem um baixo custo. Caso vocês tenham interesse em participar depois dos nossos cursos, basta mandar um e-mail para nós. Ao final vocês vão ter os nossos contatos, tá? Então, elementos mínimos de segurança. Como eu disse, né, por se tratar de um webinar cujo o tempo de duração é curto, a gente tem que falar brevemente sobre alguns elementos mínimos, né, requisitos mínimos de segurança. Então, vamos lá, vamos falar sobre classificação de áreas. No Brasil, a classificação de áreas é regida pela norma NBR-EC 600-7914. Essa norma, né, ela fala sobre o que é uma área classificada. Então, entende-se por área classificada todo local sujeito à probabilidade da existência ou formação de misturas explosivas, pela presença de gases, vapores, poeiras ou fibras combustíveis misturadas com o ar ou com o oxigênio. Que a gente deve lembrar que o ar que nós respiramos, ele tem uma composição que não se trata só de oxigênio, né? Tem nitrogênio, outros gases, além do oxigênio. Outra informação importante aqui é que não necessariamente um produto classificado como inflamável ou combustível só eles geram uma atmosfera explosiva, tá? Materiais fibrogênicos, poeiras e determinados tipos de fibra, por exemplo, podem formar atmosfera explosiva também, tá? Mas não é esse o foco do nosso bate-papo. Nós estamos falando sobre inflamáveis e combustíveis realmente. Então, esse aqui é o símbolo conhecido, né? Esse EX aí é o símbolo conhecido como um local onde existe a probabilidade de uma atmosfera explosiva. Atmosferas explosivas para líquidos inflamáveis e combustíveis e gases, elas são
a nomenclatura delas, né, zona 0, zona 1 e zona 2. Lembrando que para poeiras e outros materiais fibrogênicos é um outro tipo de classificação, tá? Então, na zona 0, o que significa essa zona 0? A atmosfera explosiva está presente por longos períodos de tempo, né? Na zona 1, a atmosfera explosiva pode ocorrer durante uma operação normal. E na zona 2, a atmosfera explosiva pode ocorrer em operação anormal. O que significa isso, né? Eu tenho um mapinha aqui ao lado, vocês podem dar uma olhada nesse desenho aqui, que indica, né, por exemplo, uma área de tancagem, onde a zona 0 é aquela zona mais crítica, onde realmente o combustível está armazenado. A zona 1 a gente pode considerar como uma válvula, um ponto onde pode vazar um gás ou alguma coisa, né? E a zona 2 é aquela zona onde não deveria ocorrer uma atmosfera explosiva, mas em uma eventualidade, como por exemplo uma ruptura de uma flange, a abertura de uma válvula acidentalmente pode ocorrer, tá? Outro item é o seguinte, quando nós falamos de classificação de áreas com líquidos inflamáveis, por exemplo, um fator muito importante é considerar a densidade desse material, né? Esse vapor vai ficar alojado abaixo, acima, ele é mais denso que o ar, menos denso, enfim, são muitas informações, tá? Ainda falando sobre elementos mínimos de segurança, né, a gente tem que lembrar do risco de descarga eletrostática. O que é a descarga eletrostática? É um fenômeno que ocorre quando há um desequilíbrio de elétrons, seja o excesso ou falta, provocando a repentina transferência de carga de um corpo para o outro. Então é dessa forma que a gente sente, por exemplo, aquele... o pessoal hoje em dia talvez não vai se lembrar aí, né? A não ser os mais experientes e os mais velhos, que já não tem mais, né? Já tem bastante idade, vão se lembrar daquelas geladeiras antigas, né? Onde você encostava a mão e tomava uma descarga elétrica, né? Então ela é causada principalmente pela eletricidade estática, que nada mais é do que o acúmulo de cargas elétricas em um corpo ou em um local. Então existem alguns equipamentos na indústria capazes de evitar esse risco, né, de descarga eletrostática, tudo bem? Aqui do lado esquerdo a gente pode ver um equipamento que está fazendo um aterramento provisório no profissional, né? Ele está encostando a mão ali para realizar essa descarga. Ao centro nós podemos ver uma imagem de um posto de combustível sendo abastecido por um caminhão, né? Então esse veículo ele também tem que ser aterrado à estrutura, né? E essa estrutura tem que ter uma preparação muito complexa, né? Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas chamado SPDA, preparado para esse tipo de atividade. E a imagem da direita aí representa um operador em uma determinada atividade na indústria, e é muito comum acontecer isso, do profissional utilizar uma vestimenta apropriada, né? Normalmente uma vestimenta 100% em algodão, não pode ser um tecido sintético, tem vários outros aparatos de segurança aí, todos eles aterrados, né? Conectados a uma estrutura para evitar esse risco de descarga eletrostática, tudo bem? Controles coletivos em operação. Gente, isso aqui é fundamental, tá? Não só se tratando de atividade com inflamável e combustível, mas para outras atividades como, por exemplo, o risco de eletricidade em alta tensão, tubulação com gases, vapores ou determinados fluidos específicos, tá? Então, o LOTO, o sistema Lockout-Tagout, ele é um sistema utilizado para a realização do bloqueio e a sinalização de algumas energias perigosas, né? O profissional que vai realizar o procedimento, ele deve ter um treinamento apropriado para como efetuar esse processo de bloqueio e sinalização das energias perigosas, né? Então, a empresa também, ela deve dispor de alguma política interna, né? Os chamados POPs ou SOPs, né? Para que seja designado como realizar, né, o bloqueio dessas energias, tudo bem? Aqui a gente tem uma imagem de um flange, né? De uma válvula sendo tampada aí para evitar um fluxo, seja de combustível ou de um determinado fluido específico. Manutenção e inspeção das instalações. Quando nós falamos em NR20, gente, um item muito importante, tá? Que é o entrosamento entre as equipes de segurança e saúde ocupacional, né? Aí tem várias nomenclaturas, XI, IHS, HSE, SSMA, enfim, todas elas, com as equipes de manutenção, brigada de emergência, CIPA, entre outras, tá? Então, ó, um item que chama atenção lá na NR20 é o 20.8.1, que diz o seguinte: as instalações de classe 1, 2 e 3, ou seja, todas elas, para atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, devem possuir
um plano de inspeção e manutenção devidamente documentado. Essa palavra devem, tá? Ela chama atenção para uma ação compulsória, não é uma ação voluntária. Nesse caso, é necessário existir esse plano de inspeção documentado, tudo bem? Com os prazos, né, os períodos onde essas manutenções vão ocorrer, quem são os focal points, enfim. O prontuário das instalações da NR20, ele contempla uma série de elementos, né? Então vamos conhecer um pouquinho aqui. Lá no item 20.19 diz o seguinte, ó, o prontuário da instalação deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constituído pela seguinte documentação. Isso aqui, gente, pode estar em via física, via eletrônica, independentemente da forma como estiver, tem que estar disponível caso vocês recebam aí um agente fiscalizador para que esse agente consiga acessar essas informações, tá? Então, o projeto das instalações elétricas, das instalações civis, né? Todos os projetos aí, planta baixa, diagrama unifilar, sistema unifilar, enfim, tudo isso tem que estar disponível. Procedimentos operacionais, a gente acabou de falar sobre eles, né? Os famosos POPs. Plano de inspeção e manutenção. Análise de risco, e existem metodologias específicas, tá? Existem uma série de metodologias utilizadas no mercado, né? Mas nós temos que usar alguma metodologia reconhecida, tudo bem? RASOP, enfim, alguma metodologia conhecida. Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndio e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas. Certificados de capacitação dos trabalhadores, análises de acidentes, ou seja, as investigações realizadas, né? Lembrando que não necessariamente um acidente teve vítimas, ferimentos ou grandes perdas. Um vazamento, um derramamento acidental é considerado também um acidente, tá? E, por fim, um plano de resposta a emergências. Então, finalizando aí, a gente vai falar agora sobre os procedimentos básicos em situações de emergência. No estado de São Paulo, nós temos algumas diretrizes específicas dadas pelo Corpo de Bombeiro, né? Então, nós temos aqui a instrução técnica número 16, que fala sobre o plano de emergência, o que ele deve conter minimamente, né? Por exemplo, aonde está a sua instalação, uma zona mista, uma zona urbana, uma zona industrial, qual o batalhão do Corpo de Bombeiros mais próximo, qual o tempo de deslocamento para que essa viatura chegue até o local mais próximo, qual é a unidade médica de referência mais próxima do seu estabelecimento, quanto tempo essa unidade médica levará, qual é o órgão ambiental mais próximo daí, enfim, o que você tem no entorno. Nós temos, aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum, né, mas em outros estados também isso acontece muito, é a chamada zona mista, né? O que é uma zona mista? A gente tem empresas dentro de centros urbanos, por exemplo, isso é um risco muito grande, porque você tem ali escolas, hospitais, igreja, comércio, tudo no entorno ali da empresa, né? Então, esse plano de emergência precisa ser muito bem delineado para saber como lidar em situações de emergências de grande proporção, tá certo? O primeiro passo, minimamente, tá? Isso aqui são informações mínimas, né? É informar imediatamente a equipe de HS, a brigada, a CIPA sobre o que aconteceu. Pô, teve um vazamento numa flange ali, tá vazando pouco, mas existe um risco de ruptura de um tanque e isso pode acontecer, né? Segundo passo, identificar que tipo de emergência ocorreu e seguir o plano de atendimento à emergência. O POP que a tua empresa mesmo, ela desenhou, né, escreveu. E avaliar se é necessário evacuar o local, inclusive se a população do entorno também deve evacuar o local. Terceiro passo, iniciar a contenção de possíveis vazamentos e derramamentos, conforme o plano de contingência e emergências químicas. E aqui lembrando que a equipe interna deve ter feito uma avaliação já, a equipe de brigada, de HS, para saber se já nesse momento já envolve as equipes de emergência, o órgão ambiental, enfim. Dar suporte às equipes de emergência com informações precisas e detalhamentos. E por último, registrar o acidente e realizar uma investigação junto com a equipe da CIPA, já que essa é uma premissa da NR5, inclusive, né? E tomar as medidas cabíveis para que não ocorra novamente. A norma NR20, gente, ela tem interface com muitas outras NRs, né? Então ela tem interface com a NR4, que fala sobre o SESMIT, com a NR5, que fala sobre a CIPA, NR6, que fala sobre EPI, NR7, PCMSO, NR9, PPRA, NR16, periculosidade, e a NR26 também, que fala sobre sinalização de segurança, né? A gente acabou de falar sobre ela, inclusive, tá certo? Bom, é isso. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês no nosso webinar.
Nós temos inúmeras outras informações que poderiam ser passadas aqui, mas como o nosso tempo é bastante escasso, então a gente não pôde tratar muito, tá? Então agora nós vamos abrir aqui um tempo para as perguntas, tudo bem? Só um instante, vamos chegar aqui nas perguntas. Então vamos lá, Carolina pergunta o seguinte: vocês realizam treinamento em company sobre NR20? Sim, Carolina, assim como eu informei durante o treinamento, nós realizamos sim. Entre em contato conosco nesse e-mail que está aí na sua tela, tá? E solicite uma proposta que a gente com certeza realiza, tá? Nós temos inúmeros cases aí em vários clientes de grande referência. Vamos lá, pergunta aqui. A NR20, a regulamentação brasileira, vai depender do tipo de documento. Denise Matos, bom dia. Para classificar um produto como inflamável ou não, é suficiente considerar as premissas da NR20 ou existe outra norma, documento que deve ser considerado também? Então, olha só, Denise, nesse caso aqui, você tem que utilizar os critérios estabelecidos pelo GHS, tá? A NBR 14725. Como eu disse no começo, talvez até seja isso do seu conhecimento, essa informação, mas nós temos alguns webinars aqui gravados, inclusive na Intertalk, que você pode assistir e conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, tá certo? Jairo pergunta: mesclar o curso de NR20 ao de NR23. Aqui na Baruel, todos os que trabalham em áreas classificadas são brigadistas. Por isso, lhe perguntei se posso mesclar ambos os treinamentos com carga horária de 16 horas. Excelente pergunta, Jairo. Essa pergunta vem muito a calhar com o nosso treinamento aqui, tá? Como você pôde notar durante a parte da capacitação, trata sobre inúmeros elementos. Um deles é o conhecimento sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio. Então, assim, com certeza é possível mesclar, né? Mas seguindo o conteúdo programático da NR20, tudo bem? Mais alguma pergunta? Paulo, vocês fazem análise preliminar de risco para a NR20? Sim, Paulo. Nós fazemos toda a apreciação de risco, né? Nós elaboramos o diagnóstico da NR20, então a gente vai até a tua empresa, faz uma avaliação completa sobre como está o atendimento à NR20 dentro da tua empresa, a gente passa para vocês um diagnóstico e a partir desse diagnóstico nós vamos trabalhando as ações de acordo com a criticidade. Tá certo? Vamos lá. Bom, é isso, não temos mais perguntas, tá? Mais uma vez, nós gostaríamos... A gente tem algumas outras perguntas que vão ser respondidas posteriormente, tá? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer em nome da Intertalks a participação de todos vocês. Todos que se inscreveram aqui no nosso webinar vão receber esse material e o link para assistir o vídeo mais tarde no YouTube. Tá certo? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.